Oi, Agora eu estou lhe vendo. Olá, tudo Pedro! bem? Como é que vocês estão? Bem, graças a Deus, e você? Tudo bem, tudo bem. Agora eu estou Nossa, bem. é um prazer ter você, falar com Prazer é meu. você, prazer ter você nessa live. E Obrigado. eu tava aqui comentando com o meu pessoal que hoje é uma live diferente, porque eu tenho feito bastante live, né? Quando entrou a pandemia, eu fiz bastante live, mas porém de oração, de terço. Eu sou apaixonada por Nossa Senhora. Que bom, E, que e bom. tem muitas coleções de terço Ah, e, bonito. e rezo o rosário todos os dias. Maravilha. E então eu tenho feito as lives assim, fiz novena na pandemia, fiz novena no Tri de Nossa Senhora de Fátima, fiz muitas lives, mas hoje é uma live especial, é Que uma live bom. diferente. Obrigada por ter aceitado o convite, Nada, de eu estar agradeço a você. participando. Eu vou tirar os comentários, gente, dá É uma melhor, sal... tá travando um É, pouquinho. tá. É. Você dá as boas-vindas para o Pedro com os coraçõezinhos, tem muitos coraçõezinhos aí. Vocês podem. Isso, dar as boas-vindas para o Ah, agora Pedro. melhorou aqui. Então, gente, mais do que nunca, né? Eu quero agradecer mais uma vez, Pedro. Você, para mim, hoje foi um presente de Nossa Senhora. Que bom, que bom. Amanhã é meu aniversário. Ah, parabéns. Obrigada. Então eu falei para a Valquíria, foi um presente de Nossa Senhora, porque eu nem estava esperando, né? Então, gente, embora o mundo inteiro conhece o Pedro, Nada. mas conhece, muita gente te conhece. Mas eu quero apresentar para vocês o Pedro. Ele é um advogado, mora no Rio de Janeiro, é um advogado, é um professor de direito, é autor e escritor de vários livros. Depois, Pedro, eu quero que você fale dos seus livros para nós no final, aonde vamos comprar os seus livros, porque eu sei que você tem o último lançamento, que é dos Anjos, né? Não, meu último livro foi um romance, chama Senhora do Sol. O dos Anjos é de 2016. Ah, 2016. Ah, É ok, mais ok. antigo, é. Mas Mas é o livro que todo mundo conhece. eu quero que você vai falar depois dele. E, gente, ele é um grande missionário também. É um homem cheio de dons sobrenaturais do Espírito Santo. É dons que muita gente que reza gostaria de ter. Então, Olha, cuidado com o ele. que vocês pedem. Ai, mas eu queria. Você acha que eu não queria ter dons de falar com os anjos, de sentir a presença dos anjos, de falar com Nossa Senhora, de ver a imagem de Nossa Senhora como você vê? Mas então, Pedro, eu quero que você conta para nós. Eu elaborei umas perguntas aqui. Quando eu anunciei que já ia fazer essa live com você, eu já pedi para as pessoas também que quem quisesse fazer perguntas, que mandasse para mim, né? Eu recebi algumas. Ah, gente, Ah, que bom. eu vou falar também. O Pedro, ele é coordenador, né, Pedro, de um grupo de oração. Bom, eu fui, né, quando eu tinha, deixa eu pensar, uns 20 anos, por aí, 21. Hoje em dia o grupo virou mais o terço mesmo, né, onde eu vou rezando pelas paróquias. Ia até a pandemia, rezando, né, de cidade em cidade. Então, aquele grupo mesmo que havia de oração não existe mais. Foi lá no começo, quando eu tinha 20 e poucos anos, foi na igreja de Santa Mônica, no Leblon, onde eu comecei a missão, né? E aí o grupo se tornou um grupo de oração do terço. E foi aí que tudo começou. Mas logo depois vieram convites de outras cidades. Primeiro veio de Belém do Pará, depois veio de São Paulo, e aí eu não parei mais, né? Então, hoje em Mas dia o grupo, eu diria que ele é o internacional, espalhado pelas casas aí do pessoal aí dos Estados Unidos, onde você está, da Europa, Austrália, Japão, tem muita gente, e por aí vai. bendito seja Deus, né? Bendito seja Deus. Quando você teve aqui em Canérico, eu saí daqui e fui. Para mim ainda foi perto, foram É 3 horas de perto, aí viagem. são 3 horas de carro até Denver, É. né?
A Valkyrie ainda saiu com a turma lá de Valkyria levou 10 horas. North Carolina e foi para Connecticut. Mas você rezou o terço na segunda-feira, né? E na segunda-feira nós voltamos, porque no final da semana foi o retiro, né? Isso, eu estava de férias, aí o Padre Leonel me pediu que fizesse um retiro específico lá para a comunidade deles. Eles estavam pleiteando se tornar uma paróquia. Eles conseguiram. Hoje em dia, a primeira paróquia de Nossa Senhora Aparecida nos Estados Unidos é a paróquia do Padre Leonel, lá em Danbury. Mas na época, eles estavam pleiteando junto ao Dom Frank para que se tornasse uma paróquia. E aí havia esse retiro para os brasileiros. E era muita gente. A gente não, fui eu e o Frei Juan Antônio, meu diretor. A gente não imaginou que ia ser tanta gente, né? Porque a cidade de Danbury, você sabe, muito pequenininha em Connecticut, muito pequenininha. Mas era muita gente. Ô, Pedro! E aí, quando chegou lá, ele pediu que a gente fizesse só para eles, mas o terço, eu expliquei para ele, o terço tem que ser uma coisa aberta para todo mundo. Ele falou, tudo bem. Mas como vai ser muita gente, que ele calculou lá que ia dar umas 1.000 e poucas pessoas, 1.500 pessoas, a gente precisava de um dia específico. E sobrou a segunda noite. E, de fato, estava lotada a igreja, né? Que é grande até. Nós chegamos. Eu fui. Eu vim embora no domingo. E na segunda-feira nós fomos. Nós chegamos lá bem cedo, não sei se são as 4 horas da tarde. A porta da igreja, a porta lotada, um montão de gente na fila, todo mundo querendo entrar. Assim, e todo mundo querendo entrar, cada um querendo entrar primeiro. E o pessoal teve que organizar a fila. Para entrar. Né? Ô Pedro, então tá. Você achou que não ia dar muita gente no retiro e tal? Que Achei, poucas não. Pessoas? Ele falou, porque o Padre Leonel falou assim para mim, ele e o Jamir. Aí, Jamir, um abraço para você, meu irmão. Aí, quando o Jamir falou assim, não, é tranquilo que é só aqui para a comunidade. E quem tinha estado lá era o diácono Melquisedeque, aqui do Rio. Um abraço, diácono. E aí foi tranquilo, ele falou, não, é tranquilo, pessoal de oração, vai lá, me incentivou. Eu falei, então eu vou. E aí o Padre Leonel dividiu o retiro, era só sobre Nossa Senhora, para que eu fizesse umas palestras, o Frei Juan Antônio fizesse outras, e a gente fechasse o retiro com a missa e o terço, era isso. O terço Mas eu cheguei lá, era muita gente. Eu não sabia que tinha tanto brasileiro. Agora deixa eu te falar. Vocês colonizaram esses estados americanos. Mas não perceberam isso ainda, mas é de vocês. Ô Pedro, agora, né? Você atraiu aquela multidão. Porque quando jogaram flyer nas mídias que o Pedro Siqueira vai estar em Connecticut, eu fui a primeira, ainda custei uma vaga no hotel lá. Porque até os hotéis lotaram, porque tá certo. Lotado, é verdade. Porque lá é bem, igual você tá falando, Denver é pequeno, mas o pessoal de fora, todos, eu saí daqui, mas a turma, nós fomos, vieram gente de Massachusetts, de todos os lugares. Muita gente de Massachusetts, que é do lado, e de Nova York. Então, e não coube todos. É por aí, você vê quem é o Pedro Siqueira. Pedro, imagina a vontade que eu fiquei de falar com você. Nossa, não tinha nem como, né? Não tinha. Eu não conseguia nem andar direito ali, era uma confusão tão grande. E lá pelas tantas eu morri de rir, que o Frei virou para mim, a gente já estava lá acho que uns 4 dias. E tinha uma comunidade grande de equatorianos, de mexicanos, então a gente interagia com eles também, conversava e tudo. Uhum. Aí chegou um dia, o Frei falou assim para mim, aqui nos Estados Unidos, ele é a primeira vez que ele tinha ido para os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos a língua é o inglês, não é? Eu falei, Frei, Mas nós não falamos inglês hora nenhuma. Ou a gente fala espanhol ou fala português. Eu falo espanhol ou falo português. Mas ele, né? Porque você fala inglês fluente. Mas de fato, ninguém que a gente cruzava na rua, as pessoas falavam ou em espanhol ou em português com a gente. Não tinha, né? Já estranhou porque não tinha cadê os americanos. Era a primeira vez que ele estava indo para lá. E ele ficou pensando, não é possível. Esse lugar aqui não fala inglês, porque ninguém fala inglês com ninguém aqui nesse lugar. É horrível, tamanho a quantidade de brasileiro, mexicano, equatoriano, uma loucura. Loucura. Para todo lado. Aqui na minha cidade, eu acho que é um dos lugares que mais tem brasileiro também. É mesmo? Mas aí eu nunca fui, eu não conheço Nova York. Você ainda vai vir. Em nome de Jesus, você vai vir. Você vai vir rezar um terço conosco.
Eu vou anunciar para o nosso padre de você, e inclusive ele está na live também. Ai, que bonito. Eu mandei um convite para ele participar da live conosco. Nós temos um Boa. padre maravilhoso, ele é hispano, mas Olha, porém ele é o pároco da nossa comunidade como é o e nome lá da igreja de vocês, a paróquia? Star of DC, a paróquia Cristo Rei. Olha, que bonito. É, e quando o padre veio para cá, quando o bispo mandou o padre vir para cá, ele não falava nada de português, né? Imagino, E ele coitado. tem um carinho, não, mas ele tem um carinho tão grande com a nossa comunidade. Aí ele começou a assistir os vídeos do Paulo Ricardo, Canção Nova, tudo que é vídeo edificante, principalmente edificante, né? E Claro, tudo que é claro. vídeo. Tá Olha, ele foi falando inteligente, né? Aprendeu inteligente? português pelos vídeos de Pelos oração e tudo. vídeos de oração, Legal, tudo. legal. Muito Ele é uma legal. benção, nosso padre é uma benção. Eu vou te apresentar ele. Quem sabe vocês não fazem uma live qualquer dia desse em espanhol ou Boa, em vamos inglês? fazer. Vamos Em fazer. espanhol ou em inglês, né? A Com tanto comunidade vai paz. amar, Que né? bom. Então ele está assistindo e eu declaro em nome de Jesus que você vai vir rezar um terço conosco aqui na nossa paróquia, na nossa igreja. Quero ver aquela igreja lotada. E no final, nós vamos falar primeiro dos anjos, eu quero fazer as perguntas primeiro dos anjos, depois nós vamos falar sobre o terço, o que é o terço, o que acontece durante o terço, Sim. né? Olha, gente, deixa eu falar para os seguidores do Pedro, eu não sou nenhuma jornalista, não sou nenhuma repórter, eu sou simplesmente uma serva do Senhor. Mas vamos lá, deixa eu botar meu óculos, porque agora eu tenho que usar. Ô Pedro, nós sabemos que você, desde criança, já teve os seus dons. Eu queria saber quando foi a primeira visão e o primeiro contato que você teve com os anjos e com Nossa Senhora. Não só eu quero saber, todo o nosso público, aquelas pessoas que a primeira vez que entra na live, né, alguns seguidores meus talvez pode ser a primeira vez que assiste um vídeo desse, que vê você falando direto, eu quero que você fale sobre isso. Olha, isso é muito difícil de saber, porque eu tenho a lembrança de meus 4 anos, por ali, 5 anos, na pracinha, em frente do prédio onde eu morava, aqui no Rio de Janeiro. E ali eu já via o meu anjo da guarda. Eu não sabia que ele era um anjo, ninguém nunca tinha me explicado isso. Eu tinha ele como um gigante, eu tinha minha babá, eu falava para ela que aquele gigante estava me olhando, ela tinha um pouco de medo, mas ficava firme lá. E era um gigante verde. Então, no começo ela estranhou e tal, mas como tinha alguns fenômenos estranhos lá em casa, o pessoal começou a dar ouvido, mas ninguém sabia exatamente o que era. Quando eu era muito pequeno, minha mãe ainda não estava muito na igreja, meu pai também. Então eles não entendiam o que era aquilo, achavam que era algum tipo de criatura, mas não sabiam o que era aquilo. Então, assim, eu vinha entender que aquele gigante que exalava, que brilhava, né, aquela luz verde, era o meu anjo da guarda, quando eu ingressei no Colégio Santo Agostinho, que era um colégio de frades agostinianos recoletos, no Leblon, no Rio de Janeiro. E ali tinha um excepcional catecista, um grande homem, um grande sacerdote, que era o Frei Leodoro, que foi quem me catequizou, né? Fiz catecismo com ele durante 4 anos. E aí, logo no primeiro ano, ele explicou essas coisas, né? Ele explicou sobre o que nós estávamos aprendendo, que era Jesus, que era Maria, que eram os anjos. E quando ele deu aquela ideia do que eram os anjos, eu falei, rapaz, olha só, o tal do gigante é um anjo, É né? o anjo! É um anjo, é. E aí eu me lembro que eu falei assim, nossa, então ele é um anjo, na verdade. Por isso que ele é tão diferente da gente. Ele é diferente. E aí eu descobri que ele era um anjo. Mas já o via provavelmente antes disso, essa lembrança que eu tenho na pracinha, andando com uma coisa chamada Velotrol, nem existe mais hoje em Lembro, dia. eu conheço, Então, conheço. Uhum. não te entrega a idade. Enfim, ali, e isso eu tinha 4 anos, lá para 5 anos. Então, essas coisas já vêm desde de antes. Minha mãe poderia falar melhor sobre isso, meu pai, mas eles me falam que eu já via essas criaturas e alguns espíritos pela casa logo que eu comecei a falar. Quando eu comecei a falar, eu ficava em pé no berço, ela falava que eu ficava muito assustado, então eu escalava o bercinho, né, com a mão assim na grade,
e sacudia o bercinho para tentar sair e chorava e explicava para ela o que tentava explicar, né, aquela linguagem de criança, o que estava se passando ali. Muitas vezes o berço, ele tinha uns fenômenos em casa, no quarto da minha mãe, a cama se mexia, a minha também andava, o berço, umas coisas assustadoras assim, janelas batiam, porta, coisa igual de filme, né? E aí o povo ficava louco, falou, o que esse garoto vê é alguma coisa terrível, né? E foi aí, então, graças a... Aí teve uma coisa boa nisso tudo. Claro, meus pais passaram momentos de terror com aquela criança em casa, vendo aquelas visões, aquele monte de fenômeno pela casa, né? Aquilo assusta qualquer um. Meus pais eram muito jovens. Minha mãe tinha 24 anos, imagina, a menina. Mas eu no medo dela, nunca viu nada, tá lá uma criança em pé no berço, falando um monte e acontecendo um monte de coisa pela casa. Assustadora. Então, a vantagem é que levou eles a procurarem ajuda espiritual. Viram que não tinha solução, que ali tinha alguma coisa estranha, e começaram a correr atrás e tal, e foram parar na Renovação Carismática Católica do Rio de Janeiro. E é aí que começaram a entender melhor e tudo. E também aí eu já crescendo, né, um menino um pouco maior, a criança pequena tem muito medo, eu tinha medo, mas depois você vai se acostumando, não tem como, né? Acontece todas as vezes e você vai se acostumando. Então, no final das contas, assim, meus pais tinham muito medo, e eu já não tinha mais medo daquilo, porque estava acostumado, e assim a gente vai caminhando. Mas as visões já são desde que eu me entendo por gente, então não sei lhe dizer. Eu posso dizer com certeza que ali pelos 4 anos para 5 anos de idade, o meu anjo fazia, me guardava bastante quando eu estava passeando com a babá na pracinha. Vi o arcanjo Gabriel sobre o mar de Copacabana com meu pai, que eu ia nadar com meu pai, eu aprendi a nadar no mar bem pequenininho, ali no posto 6 de Copacabana, que não tinha onda. E a gente entrava, eu adorava quando ele entrava comigo, né? Eu segurava o pescoço dele, a gente andando para dentro, nadando para dentro do mar e tal, aí me soltava, eu nadava, e lá eu via, eu lembro disso bem, eu devia ter aí já uns 6 anos, 5 anos, 6 anos já, o arcanjo Gabriel em pé, ele ficava em pé sobre a água. Então ele chamava muito a minha atenção, primeiro porque ele estava vestido todo de azul, segundo porque estava em pé e ele brilhava mais do que aquele sol ali, né, de Copacabana. Então, essas visões, como foram assim muito marcantes, eu lembro bem. Então, aí tem uma com 4 anos, outra com 6 anos, e por aí vai. Mas isso era uma coisa que acontecia muito, especialmente desses espíritos malignos, né? Dessas coisas muito ruins que apareciam, me ameaçavam. Eu lembro de todos eles também, já bem pequeno mesmo, né? Bem pequeno. Os teus pais já viram, por exemplo, já tiveram visões, se mostrou até o anjo, tipo o anjo Gabriel, né, que estava lá sobre as águas. Você comentou com o seu Já, pai? já. Sim, comentava e tal, mas eventualmente eles viam as coisas, né? Me lembro uma vez meu pai, de noite, estavam várias criaturas passando pela casa, era um apartamento pequeno, e eu via do meu quarto, eu via eles passando pelo corredor, passava um, passava outro, e eu achei aquilo muito ruim e fui reclamar. Aí, não me lembro se eu falei com os dois, falei, olha, tá cheio de espírito aqui nesse apartamento, eu não quero dormir lá. Não estão me deixando dormir, alguma coisa assim. Nessa época eu era pequeno, eu dormia com a minha irmã. Minha irmã não tinha medo, não. Ela é um ano mais nova, mas não tinha medo, não. Estava tranquila, só eu entendi que estava acontecendo alguma coisa e que eu estava bastante incomodado. Aí eles devem ter me dito alguma coisa no sentido, não, vai lá e aguenta, fica lá que é teu quarto, se vira lá. E eu voltei, né? Eu me lembro que no dia seguinte, meu pai estava comentando no café com a minha mãe que estava um homem muito grande, quando ele passou para beber água de noite, ele passava pela sala, quando ele passou pela sala, estava um homem todo de branco, muito grande, mais alto, com a cabeça no teto, olhando sério para ele, enquanto ele andava. E aí ele voltou, com medo, voltou, né? Aí eu voltava, eu corria enfiado debaixo da cama. Fechou com ela, falou, olha, realmente, disse alguma coisa assim, olha, realmente o que ele está falando é verdade, tem um sujeito lá enorme na sala, não quer, mas eu não vou lá não. Então essas coisas aconteciam, eles eventualmente acabavam vendo, né? Acabavam vendo. Tinham noites difíceis que, às vezes, quando a minha babá dormia lá, eu ia lá, chamava a minha babá para dormir com a gente no quarto, comigo, com a minha irmã, e ela ia. E aí aquelas criaturas começavam a puxar o colchão dela e balançar. E ela ficava tão apavorada que eu lembro até hoje, era muito engraçado. A minha irmã lembra bem disso. Ela gritava assim,
vai embora porque eu não tenho medo de morto, não, só de vivo. Tenho medo de morto, tenho medo de vivo. Assim que ela gritava isso no quarto e a gente... Aí acabou que a gente ria, né? Porque era muito engraçado, assim. As crianças olhando ela com medo, gritando, não tenho medo de morto, não, só de vivo. Então essas Ô, coisas aconteciam, era uma coisa muito complicada lá em casa, né? pois é, mas agora eu vou te perguntar, o porquê que esses espíritos malignos ficavam te atacando? Eu não sei dizer, provavelmente eles queriam que eu, não sei, me apavorar, fazer com que eu desistisse do caminho espiritual. Porque esses são anjos caídos, né? Eles têm essa perspectiva de futuro, eles são inteligentíssimos, como os anjos são, e deviam achar que eu fosse fazer algum tipo de dano para eles, né? Numa missão, eventual missão. E isso aí não tem jeito, é o que eu te falo. O pessoal pede dom, mas morre de medo. Imagina o pessoal tendo que lidar com isso. Porque você não vê só coisas boas, não existe isso. Você vai ver de tudo. Ou você vê ou você não vê. Não tem um meio termo assim, ah, eu tenho dom, eu só vejo anjo, só vejo Nossa Senhora. Claro que não. Está longe de ser isso. É que você aprende a combater aquilo, aprende a se defender no plano espiritual, tem que saber se defender. Você aprende a discernir melhor e não tem medo, porque lá desde lá de pequeno já não tinha mais. Então, mas essas coisas estão aí o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, assim, é um caminho que você olha para frente e fala assim, ó, vou ter que lidar com isso, sei lá, até o dia que eu estiver aqui na Terra, provavelmente. Então, você tem que estar preparado. Esse que é o negócio, tem que estar preparado. E para preparar tem que ter uma vida de oração, né, Pedro? Tem que Sim, estar. você tem que estar ligado o tempo todo. Sim, você não pode dar bobeira e abaixar a guarda, isso não pode acontecer. Eu não posso me dar ao luxo de fazer como essas pessoas aí fazem. Ah, tô de mal com Deus. Ah, tô chateado com Nossa Senhora. Ah, Deus não gosta de mim. Eu não tenho tempo para esse tipo de coisa. Se eu parar para um negócio desse, eu vou apanhar. Eu vou apanhar feio, porque eles não batem pouco. Lembre-se do Padre Pio, que era o Padre Pio, quanto demônio não bateu nele. Olha a Nossa, e história dele. como? Eu conheço. Então, você nunca pode estar desprevenido, distraído, com a guarda baixa, de mal, perder tempo. Estou de mal com Deus. Tem umas criaturas que falam isso para mim, estou de mal com Deus. É tristeza isso. Eu não posso me dar o luxo de parar para ficar chateado ou de mal com Deus. Não dá. Então, assim, a minha vida não comporta essas coisas. Mas eu prefiro seguir em frente. É uma Claro. escolha. Prefiro servir. Já que vai me acontecer tudo isso, então eu vou servir a Deus. É isso que eu penso. Bom, Pedro, aí daí um tempo que você não baixou a guarda para os anjos maus, aí eles foram embora. Aí somente o seu anjo da guarda, seu protetor, que passou a te acompanhar, e Nossa Senhora, e todos os anjos que acompanham junto ela, passou a te acompanhar. Como é que é essa experiência de ter o seu anjo da guarda sempre do seu lado? Como é que é poder contar com ele? Mas essa experiência todo mundo tem, né? É bom deixar claro que qualquer pessoa que seja uma pessoa de oração e que dê atenção ao anjo da guarda vai contar com a presença dele, como eu conto, ou até mais do que eu conto. O meu anjo da guarda, assim, eu vejo de manhã e muitas vezes ele passa o dia inteiro sem me ver, ele não aparece para mim. Até ser que ele esteja perto, mas eu não o vejo. Então, assim, não é que ele está o tempo todo ali montando guarda, isso ele não vai fazer porque ele trabalha no coro angélico dele, ele tem as ocupações dele também, né? Ele tem alguns trabalhos que ele desenvolve com o Arcanjo Uriel e coisas assim. Então, ele não vai ficar ali de babado, Pedro Siqueira. Se eu precisar, eu vou chamar. Se precisar, você vai chamar. E aí, às vezes, ele vai vir, às vezes não vai vir. É uma coisa difícil. É o que eu te digo. Lembre-se do Padre Pio, que chamava o anjo dele da guarda quando ele apanhava lá, e o anjo da guarda não aparecia, não. Né? Às vezes só aparecia 2 dias depois, e aí ele ficava uma fera com o anjo da guarda dele. Mas por quê? Porque estava ocupado também, tinha os seus afazeres. Então as pessoas não compreendem bem essa dinâmica. E outras coisas, o anjo da guarda ele respeita os desígnios de Deus. Se Deus diz assim, deixa ele lá sozinho agora para aprender alguma coisa, ele vai respeitar. O anjo obedece a Deus, não obedece ao Pedro. O Pedro não manda no anjo, não, né? De ninguém, aliás, de ninguém. Pedro. Então é preciso intimidade, é preciso que você desenvolva isso. Todo mundo, mesmo que você não veja. Eu não vejo assim diferença prática. Ah, você vê o anjo, será que isso te dá algum tipo de vantagem? Não.
pelo convívio dele, não. Todo mundo vai ter o mesmo tempo de convívio. O anjo continua ouvindo as pessoas como o meu me ouve, igualzinho. A questão é que as pessoas, como não estão vendo, não estão ouvindo o anjo, elas não têm fé. E elas acham, então, que o anjo não está lá, que o anjo não ouve o que elas pedem, não querem saber delas. Mas não é assim, os anjos estão ali. Estão Ô, ali. Pedro, eu acho que esse dom, assim, de ouvir o anjo, ele foi, assim, especificamente para você e para algumas pessoas. Eu sei que o meu anjo anda comigo, mas eu queria Isso. ouvir ele, eu queria ouvir ele. Agora, Então pede para ele, tem que pedir para ele. eu vou pedir, eu quero ouvir o meu anjo. Mas E não vale ter medo, porque depois o pessoal tem um medo danado. não, eu não tenho. Pronto, então Eu não pode pedir. tenho. Eu quero conversar com ele, eu quero ver ele, eu quero sentir ele aqui dentro da minha casa comigo, porque Isso. eu moro sozinha, então assim, eu Pede. rezo, eu peço todos os dias, Senhor, vem cá, acampa os teus anjos aqui em casa. Isso Eu vou aí. sair para o trabalho também, eu não saio sem rezar, né? Eu não levanto sem rezar e não saio para o trabalho sem rezar. E peço o meu anjo da guarda também que vai me acompanhando dentro do carro, que vai me livrando do mal, do perigo. Mas eu queria ouvir Isso. ele, eu queria ouvir ele, eu queria ouvir a voz dele, né? E eu queria saber também como que é o nome do meu anjo, como que eu faço para saber? Tem que perguntar para ele. E ó, essa coisa do nome, quanta gente me dá testemunho, né? Normalmente o anjo fala no sonho com as pessoas. E as pessoas acordam até bastante ansiosas, né, e excitadas pela experiência. E sim, conseguem saber qual é o nome do anjo direitinho. Isso tem acontecido muito, mas com as pessoas, é o que eu te digo, que buscam essa intimidade com o anjo. Então você tem que perguntar para ele. Eu acho que o melhor momento é esse, antes de dormir, né? Quando você vai se despedir dele para a noite, pedir que ele guarde seu sono ali, peça a ele também que, por favor, diga o nome, né? Se apresente aí, diga o seu nome. Que ele vai dizer, eles têm funcionado bem, né, com essas coisas. Agora que você falou de ouvir mesmo, ele, pelo menos o meu anjo, ele não usa como nós usamos a voz, né? A comunicação com ele é muito telepática por bloco de imagens, é uma comunicação muito mais veloz do que falar. Mas me lembro uma vez, quando eu estava indo para o trabalho, vinha pela rua e primeiro ele me deu ele me deu a ideia de que eu não deveria seguir por aquela rua, devia dar a volta, ia tomar muito tempo e eu não quis. E eu falei para ele, não, eu vou por aqui. Falei que eu digo, telepaticamente a gente vai se conversando. E aí eu falei, não, eu vou por aqui mesmo. E aí ele teve uma hora que ele falado, e com aquela voz que parece um trovão, me deu uma chamada e falou assim, muda agora, entra nessa rua esquerda agora. Aí eu, como ele nunca usava a voz, nunca usa, eu achei que era coisa séria. E entrei. E o que aconteceu é que quando eu cheguei no metrô, tinha havido exatamente onde eu ia passar, tinha havido um tiroteio. E um homem tinha sido baleado, estava em estado grave. Então, quer dizer, ele usou a voz para me alertar, para falar, sai daí. Mas foi assim, é raríssimo ele usar a voz, muito difícil. Ô Muito Pedro, difícil. essa pergunta está aqui no meu papel. Qual é? Sobre mudar a rota. Então, esse dia, volta e meia, ele insiste comigo. Não, não vai por essa rua, vai pela outra. Eu já não discuto mais, porque Tô arrepiada, eu tô eu não discuto arrepiada. mais. Quando ele fala, ele bota na minha cabeça assim, às vezes ele me mostra a rua. Ele fala assim, ó, a rua tá aqui, ó. É por aí que você vai. Eu já não discuto, eu vou. Porque, assim, nunca me aconteceu nada, sabe? Nada. A pessoa fala, você mora no Rio de Janeiro, super perigoso. Nunca me aconteceu absolutamente nada. Nada, nada, nada. Nem comigo, nem com minha família, nada. Glória Então, a Deus. assim, eu respeito muito. Quando ele fala, é que aquele dia eu estava realmente tava com pressa e achei que era algum tipo de capricho dele, ou que ele queria que eu aprendesse alguma coisa. E na minha cabeça eu pensei assim, aprendo depois, que eu estou muito atrasado. Mas não era uma coisa séria. E aí ele usou a voz. Mas essa coisa de ver o caminho, não sei o quê, nossa, isso acontece muito. Muito. Nossa, isso aí foi muito bom eu ouvir isso. Eu ia te contar, mas assim, te contar como, quantas vezes vem no meu coração assim. Às vezes eu tô até atrasada, porque a gente que trabalha na limpeza, você tem horário para tudo. Você tem horário para sair de uma Ah, casa e é? entrar para outra.
E aí, de repente, vem aquela voz no meu coração, não passa por aí, pega essa outra rota. E, Isso. gente, mas essa outra rota que vou andar mais, vou demorar mais, já estou atrasada. E já Ah, então aconteceu. você ouve teu anjo, tá vendo? Isso aí Oh, é um glória! anjo. Glória a Deus. Você disse que não ouvia, E mas aí, você está dando testemunho de que ouve. Você sente aquela coisa dentro de você, né? Bem, dá para você perceber que é uma coisa bem forte. Não vai sim, por aí. Então, é o anjo. Eles se e comunicam assim. já aconteceu, deu teimar, falei assim, não, gente, eu tô atrasado, vou por aqui. Mas aí, de repente, vai me dando aquela angústia, aquela angústia, aquela angústia no coração. É, ele vai De te repente, puxando. de repente eu me deparo com um acidente, eu me deparo com a blitz, a polícia que me para. Viu, Rosa, toma, por que que você não obedeceu? Por que que você não passou por outra É, rota? Agora, tá vendo? sempre que acontece isso comigo, quando eu estou vindo por uma rota, que vem no meu coração, vira aqui à direita, pega essa outra rota, eu faço isso. É, você tá igual a minha, a gente aprende, né? Eu Ele faço dá a ordem, a isso, gente não discute mais. Eu não discuto mais também, não. Fala, tá bom, eu faço eu isso não gosto de ir por porque, ali e tal, demora muito, tudo bem, eu vou lá, não tem problema, eu vou por ali. Né? Ele pois tem essas é, coisas, ele não, tem. glória a Deus, então que eu tô É, ouvindo o meu anjo, né? E Pedro, deixa eu te perguntar, e a gente pode rezar pro anjo da guarda de outra pessoa? deve, especialmente assim, as mães, né, que têm muita autoridade com os anjos da guarda dos filhos. Muitas mães me perguntam: será que vale a pena eu rezar pro anjo da guarda do meu filho, que o meu filho está no caminho errado, meu filho não está bem na vida? Será que vale a pena? Claro que vale. Então, geralmente eu aconselho que as mães, de manhã, logo cedo, quando elas levantam, que elas façam uma oração, chamem o anjo da guarda delas e chamem o anjo da guarda dos filhos, para que todos rezem juntos. E aí, se ela quiser, pode até acender uma vela. Eu Enquanto ia te tiver a perguntar. oração, acende a vela, que eles gostam sim. E aí vocês rezam juntos, o anjo da guarda dela, ela, o anjo da guarda do filho. E diz para os anjos o que vocês querem. Não, olha, o meu filho está assim, eu queria que ele... Vai conversando com eles e vai rezando. Quando acabar a oração, apaga a vela, porque é perigoso ficar deixar a vela acesa dentro de casa, e pronto. Mas faz isso todo dia, porque os anjos dos filhos, os anjos do marido também. Tem uma mulher que me contou uma vez que ela tinha ouvido eu falar isso, que podia rezar juntamente com o anjo da guarda de outra pessoa, e o marido dela era alcoólatra. E o cara bebia muito e acabava se perdendo pela rua, caía, se machucava todo. Era uma situação ruim. E ele não era tão idoso assim, não. Era um homem de 60 e poucos anos. E aí, ela pegou essa palavra e falou: você quer saber? Eu vou rezar com o anjo da guarda desse sujeito, fazer acontecer alguma coisa com ele quando ele estiver bebendo. Ele vai tomar susto, sei lá, dá um susto nele, faz o gosto ficar horrível, alguma coisa assim que é para ele parar com esse negócio. E aí começou a acontecer do sujeito, quando ele bebia, passava muito mal, não conseguia. Tomava uma só, duas, e dava um mal-estar nele, e um dia ele parou de beber. E aí ela contou. E ele ficou pensando, falou assim: rapaz, esse tal desse anjo então, ele é bom mesmo, porque eu nunca tinha visto nada igual. E ele não tinha, chegou num ponto que ele não tinha nem mais vontade de beber, entendeu? E ela Nossa, que disse que como é que lindo. ela fez rezando todos os dias, de manhã e de noite, com o anjo da guarda dele, para que ele parasse. Pô, que maravilha. Gente, eu quero pedir É, vocês que compartilhem essa live, né? Porque essas graças têm que alcançar todo mundo. Porque muita gente usa as mídias sociais para um monte de coiseira boba, né, Pedro? E tem de tudo. nós que somos de Deus, a gente tem que evangelizar através das mídias. Eu falo assim, Isso. e não ter vergonha de falar de Deus nas mídias e de evangelizar. Gente, vamos compartilhar essa live aí, compartilhe com seus amigos, com todo mundo que você vê, toda pessoa que você vê. Não escolhe as pessoas, não. Manda para aquelas pessoas que Deus mandar você mandar. É a Só pessoa que está amor. precisando. É a A pessoa que pessoa está que o anjo indicar. O anjo indicou, você manda. é a pessoa que eu vou indicar. Ô Pedro, eu tenho outra pergunta. Eu, por exemplo, eu posso enviar o meu anjo da guarda ao anjo da guarda da pessoa para quem eu estou rezando, para os dois juntos trabalhar Sim, em favor daquela sim, pessoa? sim. Inclusive, é muito bom isso para criar uma harmonia nos lugares de trabalho, no lar, que os anjos da guarda se encontrem e criem essa harmonia entre as pessoas. Então, você pode enviar seu anjo para uma pessoa, pode enviar seu anjo para outro anjo,
para que eles entrem em comum acordo sobre alguma coisa. Assim, deve, aliás, deve fazer isso. Que maravilha! Nossa, tô amando essa conversa. Eu nem sei se eu vou dar conta de fazer tudo aqui. Aí deixa eu te perguntar outra coisa. Eu sei que nós já até falamos, né, sobre o nosso anjo quando avisa do perigo. Agora, Pedro, eu tenho um assunto assim meio delicado e eu quero que você me esclareça. O nosso anjo nos avisa quando acontece alguma coisa ruim. Eu vou te contar o porquê. Ele avisa ou não? Olha, às vezes ele avisa, às vezes ele não vai avisar porque está dentro dos desígnios de Deus que aquilo aconteça de fato, né? Então varia muito. Mas normalmente se a pessoa tem uma intimidade com o anjo e o anjo ele começa a mandar esse aviso, né, para a cabeça, para o coração da pessoa, para que a pessoa sinta que ali tem algo errado e não vá por aquele caminho. Deixa eu te contar, há uns 4 anos, 6 anos atrás, eu estava no retiro em Massachusetts, eu e 2 amigas. Sempre que tem, onde que tem, a gente vai. E, e o meu carro não estava muito bem. E nós fomos para esse retiro. Nós fomos na sexta-feira. Era um retiro com o padre Fabrício, Emanuel Stênio e Eugênio Jorge. E eu falei para as meninas, vamos na sexta-feira, vamos assistir a missa na sexta-feira, porque no domingo, depois do almoço, a gente vem embora, porque daqui lá são 6, 7 horas de viagem, depende do tráfego, né? E tá bom, nós fomos para o retiro, assistimos a missa, voltamos pro hotel e deitamos e dormimos. Mas, geralmente, quando a gente vai, dorme 3 no quarto só. E eu acordei entre 2h30 da manhã e 3 horas, com sentimento de morte. Aquele sentimento que eu levantei, eu chorei porque eu não consegui suportar aquele sentimento. E eu levantei, bati meu joelho no chão e falei, Senhor, tem misericórdia, se há alguma coisa com o meu carro, se dai-nos o livramento de acidentes, não é só a minha vida que está em jogo, está a vida das 2 meninas que veio comigo, tem misericórdia, Senhor, e tira essa angústia do meu coração. A angústia foi tão grande que eu não suportei, chorei. E uma delas, inclusive, está aí na live com nós, acordou e falou assim, Rosa, o que foi? Eu falei, nossa, Charlene, eu tô com um sentimento de morte, um sentimento que tá me doendo por dentro. E, não, Rosa, preocupa não, boba, Deus tá tomando conta de nós, vai dar tudo certo, a nossa volta para casa. E eu rezei, pedi Senhor para tirar aquela angústia do meu coração, deitei e dormi de novo. Aí participando do retiro no sábado, participamos no domingo, até pedi o padre para dar uma bênção em nós, para vir embora. Falei, padre, meu carro tá logo aqui, se eu podia dar uma bênção no meu carro pra gente ir embora. Fez bem, fez bem. E benzeu uma água, joguei água benta para todo lado nesse carro. Isso. E viemos embora. Graças a Deus. Quando chegou, falei, glória a Deus. Chegamos bem e tal. E no outro dia já levei meu carro para a oficina. Eles não deixaram eu nem sair de lá com ele, de tão ruim que estava o meu carro. Mas nós fomos debaixo da proteção de Deus, Nossa Senhora e os anjos. Bom, quando fui trabalhar, era umas 10 horas da manhã, a Charlene me liga. E eu tinha um namorado, o qual ele tinha ido embora para o Brasil e estava preparando para voltar. Faltava 1 mês e 10 dias para estar de volta. E nós ainda fomos falando nele no caminho e tal, né? E ela falando o quanto ele gostava de mim. Eu falei, ele tá voltando, né? E quando, Pedro, a Charlene me liga na segunda-feira, falou assim, Rosa, seu negão morreu. Eu, o quê? Nossa. Eu perdi o chão, mas como assim? Quem contou onde você viu? Ia falar para ele. Eu fui entrar em contato com as pessoas. E Pedro, ele sofreu um acidente entre 2h30 e 3 da manhã, naquele horário que eu acordei. Ele te avisou. Ele te avisou. Foi um aviso, né? Foi o aviso. Ele falou, olha, justamente para que você rezasse, entendeu? Para interceder. E você é a primeira pessoa que me esclarece isso, porque eu já perguntei para a irmã Kelly, Patrícia, já tive com ela, já perguntei para outras quando pessoas. Acontece de avisar, do anjo avisar que alguém acabou de falecer ou morrer,
morreu há pouco tempo e tal, para a pessoa, é para essa pessoa interceder por essa passagem, né? Pela morte, né? Pela chegada dele no reino dos céus. Provavelmente precisava de um intercessor ali naquela hora, por uma série de motivos, né? Então, por isso que ele te avisou para que você tomar, e você tomou a providência de rezar. Você só não conseguiu definir o que que era exatamente ali Não, na eu hora. não defini. No meu coração, assim, pelo fato do meu carro não estava bem, eu pensei, meu Deus, vai acontecer com nós. Que E já você entendeu qual foi a mensagem, mas só foi sobre a morte de alguém. eu Você não tinha entendeu de certeza que quem era era. morte. Eu tinha É, certeza, porque aquele sentimento foi isso. doído. Aquele sentimento foi É, doído, sabe? faltou só um pouquinho do refinamento do dom, né, da comunicação com o anjo, assim. Um pouquinho mais de prática, talvez, de mais de intimidade, você conseguiria definir bem com quem teria sido. Mas isso é uma coisa mais difícil, é uma coisa de prática mesmo. Mas essa prática eu não quero, não. De saber. É o que eu te digo, as coisas vêm com pacote fechado. A Vem com o gente não pacote escolhe muito. A fechado. gente não Mas a escolhe. gente não pode escolher, né? A gente que está no Não, caminho de não. Deus, você tem que pegar o pacote É isso aí. fechado. É o que ele bota na sua frente, é que você vai enfrentar, vai desenvolver, vai ultrapassar, não tem como. É isso aí. Ai, meu Deus do céu. É, E a gente tem que estar bem em oração e pedir a Deus a sabedoria e força, né? Quando vier esses avisos assim, a gente tá bem forte, bem preparada, né, Pedro? é verdade. E, mas, ô Pedro, deixa eu te perguntar outra coisa. O nosso anjo está conosco. Em algum momento, ele deixa a gente sozinho, por exemplo, eu vou entrar em determinado lugar, ele vai entrar comigo ou não? Então, se eu for um lugar perigoso e você tiver feito uma oração, chamado ele, provavelmente ele vai entrar com você. A menos que aquilo ali tenha sido uma decisão sua contra os planos de Deus, e Deus pode dizer para ele, não, deixa que ela quer assim, ela vai sozinha. Então, assim, essas coisas variam muito, não tem uma fórmula exata para te dizer, ah, não, onde você entrar, ele vai entrar com você. Não dá para saber. Eu próprio também não vou, a maior parte do tempo, não vou entrar no lugar achando que ele está entrando comigo. E aí eu vou tomar as minhas precauções em todo lugar que eu vou entrar. A única coisa que ele sabe é que, por exemplo, eu vou rezar um texto com o pessoal aí nos Estados Unidos. Quando eu entro na igreja, ele tem que aparecer ali em algum lugar para mim, para dizer que ele vai me ajudar com a oração, que ele vai conduzir, senão eu não vou fazer. Então, ele é um trato, ele sabe que ou ele aparece ou não tem terço. Então, isso aí é com ele. E nunca falhou. Não só ele, tem os outros anjos ministeriais que trabalham no terço comigo. Se eu não os vir, não tem terço. Então, todos eles já sabem que se eu chego lá, eu procuro, eles não aparecem para mim, acabou, não vai ter terço. Eu vou embora Ô, porque aí não vou, o que eu vou fazer ali, entendeu? então, Pedro, Então, eu participei do terço lá com você lá em Danbury, né? E eu percebi que quando você já pegou seu violão, começou, e você já falou que tava o anjo lá, tava o santo, não sei, não lembro qual que era o santo que estava do seu lado. E como que você explica isso, assim, ter essa presença dos anjos, ter essa presença de Deus, assim, do seu lado, de Nossa Senhora da Virgem Maria? Eu sei também que você já teve visões com a Nossa Senhora. Conta para nós como é que é isso. mas isso é o que eu te digo, é uma coisa como todo mundo tem isso. Todo mundo que vai pegar o texto, vai rezar, vai estar lá, vai ter algum santo do lado rezando, o santo que a pessoa é devota. A Virgem Maria também vai estar. É que as pessoas não veem, essa que é a diferença, mas E eles estão você ali. vê, você tem É. visão. E aí a única coisa, vocês só sabem que estão ali porque eu estou dizendo, claro, tem gente que vê também, e aí fica assustada, nunca tinha visto, viu lá no texto que apareceu São Francisco, não sei o quê. Tudo bem, tem gente que vê, mas a maioria, se eu não tivesse falado nada, e claro, quem não está na igreja, que na igreja, quando você está ali, você sente a mudança de atmosfera, né? Você sente que tem alguma coisa diferente ali. Então Uhum. aí eu não precisaria nem dizer que tem alguma coisa ali que vocês estão sentindo, vocês estão presentes ali comigo. Mas para quem está, de repente, em casa, está distante, não vai saber se eu não disser, entendeu? É uma coisa assim. Mas é o que eu te digo, Deus está sempre.
os anjos estão sempre ali. Quando tem alguém em oração, pode ter certeza que vai ter algum anjo perto. É que as pessoas não veem. E eu quero te perguntar outra coisa. Nos seus textos, o nosso tempo está curto, né? Estou aqui Nem olhando o sei quanto tempo a relógio. gente tem, Tá. uns 10 minutos Tem ainda. 10 minutos. É. Nos seus textos, Pedro, até quero que quando acabar essa pandemia, nós vamos te trazer aqui, se Deus quiser, e você vai rezar conosco o terço aqui. E nos seus textos, eu percebi que você falando assim, para determinada pessoa, ó, o seu anjo da guarda está te dizendo que que os seus exames vai dar tudo bem e tal. Aí você fala o nome da pessoa, digamos que você fala, Roselena, você fez uma série de exames e não se preocupe que seus anjos, o meu santo, o Padre Pio, o Padre Pio é meu padrinho, viu? Todo dia eu vou lá Olha, na igreja ver ele e tomo benção isso, dele. E eu isso tenho ele. aí. Cadê ele? Tá aqui Boa ideia, também. boa ideia. Isso, tem que pedir benção para ele mesmo. E eu peço para ele, peço para Nossa Poderoso. Senhora. Ah, Nossa, poderoso, isso aqui poderoso. você tá doido, Ó. né? Aí, por exemplo, você vai falar assim, Rosa, o Padre Pio tá falando para você que seus exames vai dar tudo bem. Mas e se tiver, por exemplo, outras Rosa Helena ali, outras pessoas que o Padre Pio quer falar? Como é que você explica isso? É por isso que a pessoa tem que ouvir bem a mensagem para ver a situação que é descrita na mensagem, né? Tem uma descrição da situação. Aí, se a situação se encaixa com você, é porque é para você. Mas se não se encaixa, é porque não é. Agora, mesmo quando não é para aquelas pessoas que estão ali, se você parar para pensar, tem muita mensagem que podem servir de exemplo para a sua vida, né? Podem ser bem aproveitadas. Eu acho que essa também é uma das funções da mensagem. É dada para outra pessoa, mas se você parar para pensar, você pode tomar aquilo ali para a sua vida e falar assim, é melhor eu pensar melhor sobre isso, sobre aquilo, né? Melhor eu acreditar que pode ser curado, que existe essa coisa da cura, que eu preciso discernir melhor meu caminho. Então, você sempre aproveita alguma coisa, mesmo quando a mensagem não é para você. Agora, a pessoa indicada tem que ver o que a mensagem diz, além do nome dela, né? Aí dá para saber para quem é. É porque é o dia que nós fomos. Nossa, foi todo mundo excited. Nossa, vou ver o que Nossa Senhora vai falar pra mim, o que o Padre Pio vai falar pra mim, né? E depois não falou nada, assim, não falou nome, né? Eu sei que talvez Deus falou ali pra gente, pra todo mundo, teve mensagem, of course que teve mensagem, né? Mas parece assim que a gente queria ouvir o nome da gente, né? Mas esse terço, né? Nós vamos fazê-lo aqui, se Deus quiser. Você vai entrando em contato aqui conosco, Valquíria, sua secretária, né, Valquíria? Obrigada, Valquíria, por Valquíria é ter a maior autoridade nos Estados Unidos, é a Valquíria. Onde ela essa. disser, a gente. Então, Né? O ô, problema é Valquíria, tempo, o problema nos Estados eu Unidos é sei. tempo, que é muito longe daqui. Aí que é o negócio. Eu sei, né, Pedro? E você também tem o seu trabalho, tem sua família, Pois tem é. seu filho. Então, Tem as últimas vezes que eu fui para aí, eu fui agora em Boston, foi uma loucura. Foi assim, de sair sexta-noite, depois do trabalho, correndo para o aeroporto, para chegar já sábado de manhã, já fazendo retiro. É muito, muito puxado. E voltar para o Rio já segunda-feira na madrugada, para chegar aqui para já ir direto Eu para o trabalho. sei, É muito eu sei. complicado. Então, assim, é difícil ir aos Estados Unidos, para mim. A não ser que seja uma coisa de férias e tudo, mas ao mesmo tempo, se eu for usar minhas férias só para pregar e tudo, aí Você a família precisa de reclama também. descanso, E eu né? também não aguento mais, que eu já, já não sou mais nenhum Ô garoto. Pedro, vendo também o seu cansaço, como você explica Cansa muito, é um esse desgaste. cansaço, um desgaste? Igual, por exemplo, é, É muito é, é, grande. quando você está rezando um texto que está tantas mensagens e tudo, e a gente percebe assim na sua fisionomia que você fica muito cansado. Muito O que cansado, você tenho explica dores, desse cansaço? Os males que tem nos ares, nas pessoas, que te afeta? exatamente. É essa coisa toda que está sobre as costas das pessoas, que acaba refletindo em mim, que eu estou ali como intercessor, né? Especialmente até aqui de casa nem tanto não terço online, mas ao vivo então, quando eu estou no lugar é muito pesado para mim, porque aí aquela mazela toda vem sobre os meus ombros ali, é muito duro, é como se eu fizesse parte da limpeza. Às vezes você está limpando a casa, você se suja para limpar, né? Então é Uhum. mais ou menos assim. Então isso me esgota muito, eu fico com muitas dores, muito cansado mesmo. Eu fico esgotado como se eu corresse uma maratona ali.
Então é muito duro para mim. Por isso que eu também, assim, de uns tempos para cá, penso em reduzir mais, porque o corpo já não tenho mais essa vitalidade, né? De quando eu tinha há 30 anos atrás, quando eu comecei. E também, quanto mais gente, mais pesado é. E hoje em dia é muita gente em todo lugar. Não tem mais um terço pequeno. É muito difícil. Então, assim, fica muito pesado. Eu não... Infelizmente, a gente acaba absorvendo tudo isso. Demora um tempo para eu poder me reestruturar, me reequilibrar. Então, é bem duro. É bem difícil para mim. Eu só entendi o cansaço do missionário, porque eu participo de retiro, tudo que é retiro que tem, eu vou, eu ajudo, né? E eu vejo assim o cansaço dos missionários, e eu só percebi o cansaço dos missionários esses dias que eu estava quando começou a pandemia, que Deus me incomodou, eu não sei, você acha que é o anjo da guarda que me incomodou para me fazer rezar online com o povo, né? E essas orações online, elas me deixavam muito cansada no final. Mas eu sabia, teve muitos testemunhos, teve testemunho de cura do Covid-19, principalmente essa oração online com uma amiga minha que me pediu que rezasse por ela, que ela estava no hospital muito ruim, né? E nós fizemos assim um SOS oração e glória a Deus ela sarou, e daí foi por diante, Deus me incomodando, fiz novena da Medalha Milagrosa, fiz o tríduo de Nossa Senhora de Fátima. Intercedeu por muita gente. Aí mas eu ficava baque, né? Muito cansada, né? Muito cansada. Ô Pedro, nosso tempo está esgotando. E eu quero que você fale aonde que nós vamos comprar os teus livros. Então, o pessoal dos Estados Unidos, a editora, minha editora aqui do Brasil, tem um convênio, né, com a Boa Books aí dos Estados Unidos. A Boa Books, ela entrega aí nos Estados Unidos a mesma edição brasileira que tem aqui no Brasil. Então tem todos os meus livros aí hoje em dia. Boa Books, B-U-O. Deixa eu anotar aqui. B-U-B de bola, né? B-U-O, né? B-U-O, Books de livro em inglês, tudo junto. Book de livro .com. Aí então, nós podemos entrar na internet e comprar online. Isso, compra online e entrega aí, dá 2 dias, dependendo, porque é aí nos Estados Unidos a sede dela, né? Então aí fica muito mais fácil para vocês. Então, antigamente tinha que pedir para trazer do Brasil, ou então ver na Amazon para ver se entregava, aí dava uma diferença grande, era muito mais caro, etc. Então, e hoje eu dei uma checada, vi no Amazon, tem também, né? Mas é claro que nós... um pouco mais, é mais caro. O Bobo é mais caro. Mais barato. Vamos comprar direto lá da sua editora, tá né? Unidos, né? É a mesma edição do Brasil, é a mesma. E aí entrega no mundo inteiro, menos no Brasil, né? Porque e conta quais são os títulos dos teus livros, para todo mundo saber. Eu tenho 3 romances, que é uma trilogia, que é Senhora das Águas, Senhora dos Ares e Senhora do Sol, que é uma trilogia. E aí eu tenho 2 livros de não ficção. Um é Você Pode Falar com Deus, e o outro é Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda, que é esse que é o livro mais conhecido, né? Que disparado é mais conhecido. Bom, gente, o Pedro também tem um canal no YouTube, lá no relógio. Conta do canal do YouTube também. Os terços hoje, né, ainda mais agora com a pandemia, são todos eles feitos no canal do YouTube. Então eu tenho um canal em português, para rezar em português. Tenho um canal em inglês, para quem quiser rezar em inglês lá também. A gente faz o terço ao vivo lá, mas é em inglês. E tem em espanhol também, a mesma coisa. A gente faz as palestras e os terços em espanhol, ao vivo lá também. Então são 3 canais hoje em dia, um em português, um em inglês e outro em espanhol. Por causa dessas várias comunidades aí, né? Para atender tanta gente aí. E qual que é o nome exato que está no seu canal? É Pedro Siqueira mesmo, basta jogar Pedro Siqueira, se quiser em inglês, bota em inglês, se quiser em espanhol, em espanhol, se quiser em português, só Pedro Siqueira já vai, porque é um canal que tem mais gente, né? Então, gente, vamos se inscrever. Eu já me inscrevi, claro, né? Vamos se inscrever no canal do Pedro, ativa o sininho para receber as notificações quando ele for rezar. O pessoal reclama lá que não tem notificação, é que tem que, na hora que você coloca a mão no sininho, tem lá, botar em todas. Se você não botar em todas, você não recebe todas as notificações. Isso, ativa o sininho, vamos rezar com o Pedro.
Vamos derrotar o inferno com a oração do terço, com a oração com Nossa Senhora. Mas, Pedro, foi um prazer ter você, falar com você. Deus que abençoe a sua missão. Deus te fortaleça na caminhada. Todos nós. Dá preferência para nós a próxima vinda para os Estados Unidos. Aí tem que conversar muito com o Valquíria para ver como é que vai ser isso. Mas a Val, nós vamos dar um jeito. É impossível, não dá. Não, mas vamos rezar um terço aqui com a gente, né? Pode fazer. E o dia que você quiser fazer uma live com o nosso padre também, né, em espanhol. Vamos fazer em espanhol com ele. Isso, eu vou já entrar em contato com ele o dia que você puder. Pergunta se ele não quer. A gente conversa sobre Nossa Senhora e sobre o terço em espanhol.